Bom dia, seja bem-vindo à Paz Church Taboão da Serra, seja bem-vindo ao nosso culto online. O salmista diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você se pergunte, mas eu não estou na casa do Senhor. Você está sim. Se nesse momento você está disposto, junto com a sua família ou até mesmo sozinho aí na sua casa, a prestar um culto de adoração ao nosso Deus, então você está no lugar certo, você está na casa do Senhor. A casa do Senhor é onde nós estamos, com toda a disposição do nosso coração e da nossa alma para louvá-lo, para adorá-lo, para orar, para ouvir a palavra, seja o que for. Se neste momento você está consagrando a sua vida, a sua casa como um lugar de culto ao Senhor, então nós estamos no lugar certo. Que nesta manhã você e a sua família possam ser envolvidos pela presença de Deus. Eu quero convidar você agora a prestar um culto de adoração ao Senhor. Abra o seu coração para louvá-lo, para engrandecê-lo, porque Ele merece, Ele é digno. Vem louvar ao Senhor com a gente nessa manhã. Os reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Portões, preparem o caminho ao Rei, o Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará.
vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como é bom adorarmos ao nosso Deus, e nós vamos continuar nesse momento em consagração ao Senhor agora, entregando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero compartilhar rapidamente com você um texto que está lá em Marcos capítulo 6, muito conhecido, quando Jesus multiplica os pães e os peixinhos, alimentando uma grande multidão. Lá em Marcos 6 nós vamos ver que Jesus não despede a multidão, mas ele fala para os discípulos: nós vamos alimentá-los aqui mesmo. E a palavra de Deus nos diz que havia 5.000 homens adultos, além das mulheres e crianças. Então nós podemos aí estimar mais de 15.000 pessoas reunidas naquele lugar. E quando os discípulos saíram no meio daquela multidão procurando algo que pudesse ser oferecido para que as pessoas comessem, apenas um menino, um rapazinho se apresentou com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Provavelmente eram 2 peixes secos, salgados, que era como as pessoas conservavam alimentos como carne, peixes naquela época. Então aquele menino estava ali com apenas 5 pães e 2 peixinhos secos, prontos para fazer o seu lanchinho. Agora pensa comigo. Será que no meio daquela multidão não havia mais ninguém com um lanchinho na bolsa? Eu acho que não. Quando eu e você saímos para passar algum tempo fora de casa, é muito normal a gente levar alguma coisinha na bolsa para comer. E eu acredito que havia outras pessoas ali com alguma coisa também. Mas elas não acreditaram que aquilo poderia ser suficiente, que aquilo seria necessário para ajudar naquele momento. Pois a palavra de Deus aqui em Marcos, a partir do versículo 36, vai nos dar uma grande lição. Aquilo que é pouco aos nossos olhos é o que é necessário para que o Senhor faça um milagre. Isso é tão lindo. Então lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 36, diz assim: os discípulos dizendo, para Jesus: manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. E aí Jesus responde: deem-lhes vocês algo para comer. E então eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Então perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem, procurem. E quando os discípulos foram, ficaram sabendo que havia no meio deles apenas 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, e tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. E aí continua que todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe que sobraram. E os que comeram foram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O que você tem na sua mão hoje, o que eu tenho na minha mão hoje, é suficiente
para que o Senhor faça um milagre. Nós só não podemos reter. Na terça live dessa última terça-feira, nós aprendemos sobre ser fiel no pouco. Eu quero continuar encorajando você a ser fiel no pouco. Todas as vezes em que eu fui fiel no pouco, o Senhor fez o muito na minha vida, e eu creio assim sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Aquele menininho dos 5 pães e 2 peixes podia ser a vítima da história. Ao invés de se colocar como vítima, como alguém que tinha pouco, ele se colocou nas mãos de Jesus para ser instrumento de um milagre. Eu e você não somos vítimas, nós somos instrumentos de Deus para a manifestação do seu milagre. Pai, muito obrigada por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem colocado recursos nas nossas mãos. Pai, nos ajuda, dá-nos sabedoria, coragem e ousadia para colocarmos à tua disposição o pouco que nós temos, para que o Senhor possa fazer o seu muito, para que o seu milagre se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus. Nos perdoa, Pai, se temos retido nas nossas mãos aquilo que é suficiente para que o Senhor faça um verdadeiro milagre em nossas vidas e também na vida de outras pessoas, Pai. Por isso, Senhor, nós nos colocamos à tua disposição nesse dia para fazer aquilo que o Senhor ordenar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos agora ao Paz News? Olá, pessoal, que bom que nós estamos juntos no nosso culto de celebração e agora nós temos recados super importantes, fique bem atento. As nossas aulas da EMP já começam no sábado que vem. Turma da EMP, se prepare. Sábado que vem, às 5 horas da tarde, você vai receber o link da aula. Vai ser demais. Que bom que nós estaremos juntos estudando a Palavra de Deus, em especial o Novo Testamento. Vai ser tão bom estar com você, juntamente com o nosso pastor também, que estará ajudando na ministração das aulas. E olha só, mulherada, um recado super legal para nós. Lembra do passeio que nós teríamos esse ano, que infelizmente não pôde ser realizado devido à pandemia? Ele já tem nova data, a data prevista é dia 13 de março do ano que vem, um dia super gostoso no sítio lá no Embu, com 3 refeições, café da manhã, almoço e café da tarde, piscina, muita comunhão, uma palavra poderosa que a pastora Elisete lá de Suzano vai ministrar. Se você já fez a sua inscrição, está tudo ok. E se você ainda não fez, dá tempo de fazer até o dia 13 de dezembro. Então vem participar com a gente, vai ser super legal, dia 13 de março, Passeio das Mulheres. E atenção, geração Difflin! Agende aí, dia 21 de novembro, final de semana do feriado, nós teremos o evento Difflin aqui no prédio da nossa igreja local. Vai ser super legal, super gostoso. Não perca, vai ser demais. Então marca aí essa data. Difflin, dia 21 de novembro. Vem participar com a gente. E continuamos contando com a sua generosidade, a sua bondade para compor as nossas cestas do amor que tem abençoado muitas famílias. Você pode trazer aqui para o prédio da igreja local alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza. Nós contamos com você, mobilize a sua célula, a sua família, amigos, quem você quiser para participar com a gente dessa grande mutirão do amor. Contamos com você. E agora chegou o momento super gostoso do nosso culto, o momento da palavra de Deus, que hoje será ministrada através da vida do Cris Maziero. Um bom domingo a todos, até mais. Olá, irmão, olá, querida igreja, Paz Church, Taboão da Serra. Mais uma vez estou aqui junto com vocês no nosso culto online. Não vou negar, eu tenho gostado muito, apesar do desafio ser muito grande, mas eu tenho gostado muito de estar aqui participando com vocês. E nessa manhã eu fui designado para trazer uma palavra, né? E eu queria, antes de iniciar minha palavra, trazer um texto de reflexão para vocês. Eu andei lendo na internet algumas coisas durante essa semana e eu achei um texto muito legal, meio que uma parábola, né? Que fala assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era de Jesus Cristo. Quando a última cena da minha vida passou, diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei, muitas vezes na areia dos caminhos da vida, havia apenas um par de pegadas.
Também percebi que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver, e isso me entristeceu. Perguntei então: Senhor, tu me dissestes que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias comigo sempre, por todo o caminho. Mas reparei que nas horas das minhas tribulações, tu me abandonou. Não compreendo. Por que nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixastes? E aí o Senhor respondeu para esse homem: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria. Nas horas da tua prova e do teu sofrimento, quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei em meus braços. E essa reflexão, esse texto, me trouxe diversas lembranças de momentos em que eu passei por tribulações, e talvez você esteja passando nesse momento por uma tribulação, algo que está incomodando o seu coração, e pode parecer que você está sozinho, mas eu queria dizer para você que você não está, que Jesus está te carregando. Amém, irmãos? Eu gostaria hoje de trazer uma palavra muito simples. Eu não sou um grande pregador, né? Eu estou longe disso. Eu tenho uma admiração enorme pelo nosso pastor Osmar, pelo pastor Cosme, os pastores da nossa igreja, que tem uma facilidade enorme de pregar, de trazer a palavra, e eu já não tenho. O pastor Osmar pediu para eu pregar já faz alguns dias já, e desde que ele me pediu, eu tô aflito, falando: meu Deus, o que eu vou falar para a igreja? E orando e pedindo, e a Amanda me ajudou muito durante esse tempo. Eu já mudei a pregação umas 15 vezes, né? E é impressionante como ontem mesmo o Deus me veio com o Espírito Santo, ali junto com a Amanda, e eu consegui montar uma linha de raciocínio, e eu espero que isso abençoe os irmãos. Mas, acima de tudo, eu queria trazer um pouco do meu testemunho, né? Eu não sei se os irmãos conhecem, né? Alguns irmãos talvez conheçam o testemunho de vida que eu tenho, né? E não é um testemunho assim, nossa, né? De um que a gente costuma ouvir, né? De pessoas que deixaram a droga, deixaram o vício, né? Mas o melhor testemunho que nós temos para dar, isso eu aprendi na nossa igreja, é o testemunho que eu vivo, né? E com certeza aquele testemunho que eu e você tivemos de conversão, de vivência na igreja, é o que pode abençoar diversas pessoas. E falando um pouco sobre o meu testemunho, há praticamente 20 anos atrás, eu comecei uma caminhada cristã, né? A minha família já era uma família cristã, a gente frequentava a igreja católica, né? Mas durante um determinado momento da minha vida eu parei de frequentar a igreja. Eu ia muito junto com meu irmão. Meus pais, apesar de se dizerem católicos, não frequentavam a igreja com uma frequência, né? E aí, durante um determinado tempo, conturbado no relacionamento dos meus pais, apesar de serem casados já há muito tempo, eles brigavam muito, né? Era um casal que esse é testemunho mais deles, mas eu tô falando um pouco, né? Mas é um casal que tinha bastante problemas, né? Como é comum a gente ver no mundo. E minha mãe começou a ter uma sede muito forte por buscar a Deus, né? Por encontrar uma solução, e ela sabia que essa solução estava em Deus. E diante disso ela começou a procurar igrejas para frequentar, né? Procurar diversos lugares. Eu me lembro de várias igrejas que ela foi e me chamou para ir junto. Eu me lembro exatamente de uma que mais me marcou, que ela me chamou para uma vez para ir para uma igreja, eu não vou falar a denominação, mas que eu prometi naquele dia que eu nunca mais entraria numa igreja evangélica, porque a gente foi justamente num dia de culto de libertação, né? E eu não estava acostumado com aquilo. E naquele momento a gente estava ali orando, o pastor fazendo uma oração de libertação, e um rapaz que estava com o braço quebrado levantou e virou o braço para trás com gesso e tudo. Eu falei: meu Deus, fiz o sinal da cruz ali na hora, né? E falei: meu Deus, eu não quero isso aqui nunca mais para minha vida, né? E a partir daí minha mãe continuou essa busca por ter Deus na vida dela, né? E a gente começou a frequentar uma igreja no Horto do IP, uma batista tradicional, onde a gente frequentou por quase um ano. Porém, nós íamos na igreja e não tínhamos mudança de vida, né? Meus pais continuavam fumando, mas meu pai não ia para a igreja, né? Minha mãe tinha o vício do cigarro, os dois bebiam muito, e nós éramos uma família de fazer muita festa, então toda festa era regada de bebida, né? E a gente ficou durante esse um ano, esfriamos nessa igreja, não nos convertemos, não entregamos a nossa vida para Jesus.
E aí passou-se esse tempo e uma pessoa veio na nossa porta vender se eu não me engano, era um pregador pra gente prender as sacolinhas de comida. Quando você utiliza e fica um restinho, você prende. E era um projeto da igreja que chamava Navio Pesqueiro, muito antigo. Quem tem mais tempo na igreja vai lembrar disso. E a pessoa que veio vender isso era uma menina que estudava comigo na escola. E ela me fez o convite de ir na igreja, na escola, ficou enchendo meu saco. Não, vamos. Até o momento que eu falei, vamos lá naquela igreja lá da minha amiga, né, pra conhecer e por aí vai. E aí a gente foi visitar a nossa igreja atual, né, a Past Church. Na época não éramos Past Church, né, mas foi eu e minha mãe. Vamos lá, vamos ver como é que é, né, e por aí vai. E a minha mãe ainda, né, nessa busca. E entrando na igreja, a nossa igreja ela ficava ali próximo ao posto Pinzeta, ali perto do mini box, para quem conhece. Era uma igreja não muito grande, não tinha muitas pessoas e o ambiente ali era até que agradável, mas eu sempre tive o incômodo de às vezes estar num lugar fechado e começar a suar muito. Suar, quem me conhece sabe que eu tenho esse problema, né, de estar num lugar e começar a suar. E naquela época isso me fazia muito mal, né, eu me sentia mal. E aí a gente ficou ali, teve o louvor. Quando acabou o louvor, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu não tô me sentindo bem, eu não tô legal, eu acho que eu queria ir embora. Aí minha mãe falou assim, filho, vamos fazer o seguinte então, você levanta primeiro, você sai, me espera ali fora uns 10 minutos e aí eu vou levantar pra não alarmar, né, todo mundo e tal. E aí, irmãos, eu fiz isso, né, acabou o louvor, e aí por incrível que pareça eu saí na pior hora, né, que eu poderia ter saído na igreja, porque o louvor acabou, entrou a palavra de oferta, todo mundo sentou, e aí o bonitão aqui levantou e foi lá pra fora. E aí, de repente, a bonitona da minha mãe levantou e foi pra fora também. E aí eu já tava ali a praticamente uns 50, 100 metros longe da igreja, já a gente indo embora. Pra minha surpresa, aparece um pastor e uma mulher que eu nunca vi na vida. E aí esse é o mesmo cara que estava pregando lá na frente, né? E esse pastor era o pastor Osmar. Eu tenho muita dificuldade de contar esse testemunho e não chorar. E aí vocês vão perceber que eu sou meio chorão também. Vou tentar me conter aqui. Mas o pastor Osmar veio e me deu uma palavra. Eu me lembro exatamente da palavra que ele me deu. Deu para minha mãe aquela palavra, né, falando que a gente tinha fome e sede de Deus e que nós já tínhamos procurado diversas igrejas, mas o diabo não estava deixando a gente se firmar em nenhuma delas, né? E aí ele trouxe essa palavra, orou por mim no meio da rua e aí perguntou, falou, você não quer voltar para a igreja? Se eu sei que você está suando, põe aqui uma cadeira para você do lado de fora da igreja, né? E eu aceitei, irmãos, a exposição foi até maior se eu tivesse ficado suando lá dentro, né? Eu fiquei com uma cadeira do lado de fora da igreja, a igreja toda olhando para mim e para minha mãe, né? Sem entender muito o que aconteceu, porque o pastor Osmar, ele estava pregando já, quando a minha mãe saiu, e ele largou o púlpito, né? Depois eu fiquei sabendo da história que ele falou para os irmãos que ele não queria perder mais nenhuma vida, né? E aí isso me lembra, né, um texto bíblico, né? Que está lá em Lucas 15, o versículo 4 ao 6, que fala assim, qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu fiquei imaginando o pastor Osmar, quando ele conseguiu ali resgatar a gente, irmãos, e eu olho para essa situação e eu vejo como uma grande batalha espiritual, né? Porque nós fomos tirados da igreja pelo Satanás, né? Foi o demônio que tirou a gente da igreja, e eu fico imaginando a guerra que não foi quando o pastor Osmar e a outra pastora, que era a Darlene, né, saíram da igreja e foram atrás de mim e da minha mãe, né, e a batalha espiritual entre anjos e demônios que não devem ter ocorrido ali, para que o pastor Osmar conseguisse entregar uma palavra para mim, né, e eu dou graças a Deus porque hoje, praticamente depois de 20 anos, eu posso estar aqui com vocês nesse culto online,
compartilhando a palavra, e eu fui fruto de um homem que abriu mão ali, né, de se despojou de um momento de pregação. Quantos pregadores talvez hoje abririam mão do púlpito, do microfone, para buscar uma pessoa que está saindo da igreja, né? E aí, continuando um pouco do meu testemunho, eu tive uma juventude praticamente toda dedicada à igreja, né? Eu sempre participei muito das coisas da igreja. Eu me lembro de diversos momentos onde nós tivemos trabalho, muito trabalho na construção de um prédio, né? Na verdade não era construção, mas na reforma de um prédio que nós alugamos ali atrás do supermercado Batalha, Gota de Neve, não lembro se é esse o nome. E eu ali, todo dia de manhã praticamente levantava para ajudar o irmão Jonei, e muitas vezes a minha ajuda não era muito uma ajuda, era mais um atrapalhado ali, né? Mas eu fui muito cuidado por muitos irmãos e discipulado muitas vezes pelo irmão Jonei, pelo cuidado que ele tinha ali com a casa de Deus e na obra, né? De doar sua vida, e aquilo foi me dando cada dia mais vontade de servir. E eu tive a oportunidade de, na minha adolescência, já começar a liderar célula, né? E eu posso dizer que praticamente a minha vida toda dentro da igreja, em raras exceções, eu não estive servindo de alguma forma, né? Seja como líder de célula, seja em algum ministério. E a minha adolescência praticamente toda eu tive essa oportunidade, né? É interessante ver que na Bíblia fala um pouco, né, sobre essa questão de servir. Eu quero ler alguns versículos. Então vamos lá em Lucas 9:62 diz o seguinte: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus, né? Eu não sei se vocês conhecem um pouco como é que funciona o arado. O próprio pastor Osmar uma vez mais de uma vez pregou sobre isso e exemplificou como é que funciona o trabalho com arado, né? Mas hoje em dia a agricultura ela está muito evoluída, né? A tecnologia ajuda muito a agricultura, mas antigamente, e principalmente na época de Jesus, que ele trazia muitos exemplos, né, sobre essa questão da agricultura. Ele trabalhou também nessa área, né? E para você conseguir plantar, você precisa arar a terra. E para arar a terra eles usavam um arado, que ele ficava meio que fincado na terra. Depois, se vocês tiverem curiosidade de ver um arado, dá para dar uma pesquisada na internet. Mas esse arado geralmente era conduzido ali ou por 2 bois, por algum animal, né? E a pessoa que estava segurando aquele arado tinha que mantê-lo numa reta, né? E prestar atenção para que os bois ou os animais que estavam guiando ele também não saíssem do destino ali, né? E quando a Bíblia fala que ninguém põe a mão no arado e olha para trás e está apto para o reino de Deus, é porque quando eu ponho a mão no arado, eu tenho que me manter firme naquilo que eu estou fazendo. Porque se eu olho para trás, muito provavelmente eu vou perder o caminho do arado e eu não vou conseguir manter ali aquela reta. E existe uma logística dentro da agricultura que, se eu não tiver aquelas retas certinhas, aquilo me atrapalha na colheita, atrapalha em diversas formas, né? Até na hora do plantio mesmo. Então, eu queria trazer um pouco sobre a minha vida depois que eu me converti. Eu tenho a sensação de que eu pus a mão no arado e eu fiquei firme, né, na Bíblia, fiquei firme na igreja, comecei a honrar meus pais, né, comecei a honrar nossa liderança. O meu pai, pela glória de Deus, depois de acho que 1 ou 2 anos de eu e minha mãe frequentando a igreja, se converteu a Jesus. Né? Hoje eu tenho a minha família toda convertida, né? O meu irmão mais velho, a gente tem orado, mas é um rapaz muito de Deus, né? Nós gostaríamos muito que ele estivesse com a gente na igreja, mas ele tem a fé dele, ele também é um homem com coração, ele, a esposa dele, os filhos dele, com um coração imenso em Deus, mas nós ainda clamamos para que ele esteja com a gente, congregando junto na igreja. Mas, irmãos, eu coloquei a mão no arado e eu comecei a plantar diversas coisas na minha vida, diversas coisas. E dentre essas coisas que eu plantei, diversas vezes eu orei por uma esposa, eu orei por uma família, eu orei por um bom emprego, eu orei e pedi a Deus para a concretização de um ministério.
Irmãos, eu fui plantando, eu plantei diversas coisas na minha adolescência, eu fiz coisas loucas. Hoje eu sou careca, mas na época da minha adolescência eu tinha bastante cabelo e eu fiz um voto de raspar meu cabelo, né? Eu já fui descalço para a escola, né, para declarar a Deus que aquele lugar que eu estava pisando, cara, coisa de louco, era a propriedade do Senhor, né? Eu já fiz propósito de ir com a Bíblia para a escola. E, irmãos, aquilo ali era algo que fugia do padrão do mundo, mas cada atitude, cada oração que eu fazia na minha escola, cada oração que eu fazia na minha casa, aquilo era uma semente sendo plantada no meu ministério, na minha vida, para minha família. E, irmãos, eu vivi um tempo muito intenso no Senhor, muito, muito intenso, né? Mas houve uma fase em que eu olhei para trás. Né? Houve uma fase em que eu estava ali segurando o cajado, o arado, eu olhei para trás e eu me desviei do caminho do Senhor. Né? Isso foi quando praticamente eu entrei na minha faculdade, né? Comecei a estudar e ali eu comecei a ser confrontado com algumas coisas que eu geralmente não era, porque eu estava firme em Deus. Começaram a aparecer oportunidades de fazer coisas que eu nunca tinha feito ou nunca tive a oportunidade de fazer, e naquele momento eu comecei a não só questionar a minha vida, mas, irmãos, quando a gente não está bem em Deus, nós questionamos diversas coisas. E geralmente, dentre essas coisas, eu comecei a questionar minha liderança, eu comecei a questionar algumas doutrinas da igreja, e comecei a questionar diversas coisas porque o meu coração não estava em Deus. Né? Na verdade, o meu desejo era não estar mais na igreja, e eu tive uma forte resistência dos meus pais, graças a Deus por isso. Né? Eu me lembro de diversas discussões que eu tive com eles sobre não estar indo mais para a igreja. Meu pai e minha mãe falavam, você vai sim, e muitas vezes eu fui obrigado para a igreja. Né? Mas, irmãos, nessa fase de desviado, né, eu tive a oportunidade, e pela graça de Deus, de começar a colher algumas coisas que eu havia plantado durante a minha vida firme com Deus. Obviamente que enquanto eu estava desviado também eu plantei muita coisa ruim e que eu acabei colhendo depois, né? Mas eu comecei a colher, por exemplo, eu pedi muito a Deus uma esposa. E durante essa minha fase de desviado, eu trabalhava numa empresa aqui na Interfile, e eu vislumbrei uma moça, né, que está inclusive junto aqui comigo, vendo a gravação desse vídeo, e o nome dela é Amanda, né? E eu, irmãos, quando eu vi aquela moça atravessando a rua, eu falei, eu vou ficar com essa menina aí. Eu não tava pensando em casar não, viu? Eu não vou ficar com essa menina, eu vou pegar ela. Eu tava pegador, né? Tava a fim de pegar. E aí, eu era um homem bonito, viu? Diferente do que eu sou hoje. Mas, eu olhei para um amigo meu e falei, eu vou ficar com essa menina aí, você quer ver? E eu comecei a ir atrás da Amanda, né? Numa intenção totalmente mundana, eu não queria namorar, eu queria ficar com ela e pronto, acabou. Né? E eu comecei a conhecer a Amanda, e, irmãos, mal sabia eu que eu estava caindo num laço de Deus, né? Porque a Amanda era uma mulher de Deus, uma mulher firme na igreja, e aí eu comecei a procurá-la, a gente começou a conversar, e para vocês terem uma ideia, mesmo desviado, sem ir muito para nossa igreja, a Amanda fez eu conversar com o pai dela, pra gente... Irmãos, eu queria só ficar com ela, hein? Olha só. Ela fez eu conversar com o pai dela para pedir para namorar com ela, e aí já era, eu ia ter que namorar mesmo, não tinha jeito, né? E aí, além disso, ela fez eu falar com o pastor da igreja dela, e olha, imagina você um cara desviado, ter que conversar com um pastor, né? E nesse meio tempo eu fiz isso, fui lá, dei minha cara a bater, era uma menina muito preciosa, eu não queria perder, né? E aí, durante esse tempo do meu relacionamento com a Amanda, obviamente que quando eu comecei a falar com ela e percebi que ela era uma menina de Deus, cristã, né, de família, eu não podia falar que eu era um cara desviado, né? Então eu comecei a falar para ela, não, porque eu sou crente também, irmãos, totalmente desviado. Eu sou crente também, eu era líder de jovens na igreja, né? Liderei jovens durante um bom tempo na célula, né? Eu fui discipulado pelo pastor e eu só trouxe coisas boas, né, pro ouvido dela. E, irmão, ela foi caindo, né, na sementinha, até o momento que a gente começou a namorar mesmo, né? E aí, durante o nosso namoro, eu ainda afastado da nossa igreja e muitas vezes frequentando a igreja dela, eu sentia o chamado de Deus
e o chamado de resgate de Deus na minha vida, o Espírito Santo falando comigo, e eu me lembro de diversas vezes conversando com a Amanda e falava assim, não, eu tenho um chamado pastoral, né? Eu tenho um chamado de ser pastor, e eu sei porque foi Deus que falou isso pra mim, eu tive diversas confirmações, e eu tô longe disso hoje, né? E a Amanda sempre me incentivou. Durante esse tempo que eu estive desviado, indo para a igreja dela, eu tive diversas oportunidades de frequentar a igreja dela como membro mesmo, mas no meu coração eu sempre soube que se fosse para eu voltar, se fosse para eu estar em algum lugar, era a nossa igreja, era ali que o Senhor me chamou, é ali que o Senhor queria tratar minha vida, e eu tinha um débito com aqueles pastores, com o pastor Osmar, com os irmãos que, meu irmão, cuidaram de mim durante toda a minha caminhada cristã. E eu comecei a sentir falta disso, né? Comecei a sentir falta, e aí eu voltei para a igreja junto com a Amanda, mesmo numa situação de desviado, com diversas coisas para acertar na minha vida, né? Mas eu voltei, a Amanda começou a frequentar a igreja com a gente já estava a gente já estava num plano de se casar, né? E aí, irmãos, a primeira oportunidade que eu tive dentro da igreja para poder servir, eu sentei com a Amanda e conversei e falei, meu amor, a gente tem só frequentado os cultos, frequentado a célula, a gente precisa fazer mais do que isso. Nós precisamos nos envolver mais, né? E a Amanda, ela tem um dom, né? Ela tem uma voz bonita, eu brinco muito com ela, mas a Amanda, ela canta bem, né? E eu já não canto nada, né? Então a Amanda poderia entrar no louvor, mas eu falei, mas e eu? O que eu vou fazer? Eu não tenho talento nenhum, né? E aí juntos a gente resolveu, na época, entrar no ministério chamado Acolhimento, que hoje é o Atmosfera. E eu queria falar para você, irmão, que faz parte da Atmosfera hoje, que bênção, né? Vocês trabalham muito. Eu não quero menosprezar o trabalho de vocês. Mas, irmãos, na época que a gente foi do acolhimento, e quando chovia na igreja, irmãos, vocês não sabem o que é ter que ficar empurrando água com rodo, buscar as pessoas. A nossa igreja não tinha a estrutura que nós temos agora, né? E eu me lembro diversas vezes de chegar na igreja todo bonitinho, né? De calça social, camisa branca, uma gravata vinho, e voltar para casa extremamente molhado, com o sapato molhado, a camisa molhada, porque, meu irmão, a gente ralava, né? A gente queria servir. E, irmãos, eu não vou mentir, toda vez que eu atolava meu pé na água, toda vez que eu precisava pegar um rodo para secar a igreja, eu fazia aquilo com tanto amor, eu e a Amanda fazia aquilo com tanto carinho, porque a gente sabia que a gente estava servindo os irmãos. Toda vez que eu passava o rodo e secava o caminho, eu sabia que meu irmão não ia molhar o pé, e que eu podia molhar o pé no lugar dele, né? Irmãos, e eu sempre tive essa disposição para servir na igreja. Em um determinado momento, eu conversei com os pastores e falei, olha, eu queria fazer o site da igreja. E aí a gente começou a discutir como isso poderia ser feito e tal. E eu me envolvi no Ministério de Mídia e Comunicação. Na época nem tinha esse nome, né? Era um ministério muito atrelado ali ao louvor. E eu comecei a me envolver, o Leonardo era o líder na época, e eu comecei a me envolver, e eu comecei a ser usado ali naquele ministério, e eu, com aquela vontade de servir a igreja, fiquei nesse ministério onde eu estou até hoje, né? Hoje eu sou líder ali do Ministério de Mídia e Comunicação. Eu mexo na mesa de som, eu mexo no computador, se precisar assoviar, eu assovio, se precisar chupar cana, assoviando, assovio. Irmãos, eu sou aquilo que vocês chamam de pau para toda obra, né? Mas eu sou grato a Deus por isso, né? Porque eu sempre tive um coração disposto a servir. E eu queria trazer alguns versículos para vocês sobre servir agora, que falam o seguinte, em Romanos 12:10, fala assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Sabe, irmãos, prefira dar honra ao seu irmão, prefira dar honra ao seu pastor, ao seu líder de célula, ao seu supervisor, muito mais do que a você. Em Hebreus 6:10 fala assim, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Outra reflexão que eu trago sobre esse versículo, ajude os seus irmãos, ajude os santos da igreja. Eu tenho certeza que Deus vai retribuir o seu trabalho. Em Gálatas 5:13 diz o seguinte, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade
para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Esse é um versículo que, quando eu estava meditando, irmãos, Deus nos dá liberdade. Nós podemos fazer o que nós quisermos, mas a Bíblia nos adverte para a gente não usar essa liberdade para uma ocasião da vontade da carne. E muitas vezes a gente se submete à vontade da carne, às nossas vontades carnais, e a gente esquece de que a gente precisa servir a nossa igreja, servir os nossos irmãos com amor. Um outro versículo que eu quero ler para vocês é 1 Pedro 4,10, que diz o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Irmãos, eu não sei qual o dom que Deus te deu. Talvez hoje você olhe para você e você pense assim como eu pensei lá quando eu decidi com a Amanda entrar no acolhimento, né? Eu falei assim, eu não sei fazer nada, eu não sei tocar um violão muito bem, eu não tenho a voz boa para cantar, eu não sou um cara da pegada da intercessão que nem esses irmãos são, eu não sei o que fazer. E a gente viu um ministério ali que nós poderíamos participar que não exigia nada da gente, senão estar bem vestido, dar um sorriso e boas-vindas para os irmãos. E olha que meu sorriso nem é um sorriso muito bonito, da Amanda é muito melhor do que o meu, mas nós entramos nesse ministério, né? E Deus começou a trabalhar na minha vida e me mostrar naquilo que eu tinha o dom e me direcionar para uma carreira correta, né? Hoje, graças a Deus, diante de tudo que eu plantei durante todos esses anos, Deus tem me usado, né? E cada dia mais para servir os irmãos. Né? Hoje eu tenho, graças a Deus, eu estou envolvido numa supervisão, eu estou liderando uma célula junto com a Amanda, nós fazemos parte do presbitério de governo, né? Eu trabalho no Ministério de Mídia e Comunicação. Irmãos, e o quanto eu tenho desejo ainda mais de servir a igreja. Eu estar aqui hoje falando com vocês é para mim um privilégio. Eu não tenho facilidade para fazer isso. Eu estava aqui antes da gravação conversando com o Felipe e falei, meu Deus, Fê, essa semana para mim foi difícil, eu até nem dormi tinha dia, né? Mas, irmãos, é uma oportunidade que eu tenho de servir vocês, de servir na causa. E eu gostaria também de, nessa oportunidade, falar um pouco de uma pessoa que eu, domingo passado, trouxe a palavra de oferta, mas eu gostaria de usar essa vida que aparece na Bíblia novamente como um exemplo, para, se possível, que o Espírito Santo consiga te tocar nessa hora. Né? Lá em Filipenses 2, Paulo ele escreve à comunidade cristã de Filipos, que estava enviando Epafrodito de volta e que gostaria que os irmãos os recebessem com honras. Né? Naquela época, na época ali de Paulo, era muito comum uma comunidade cristã designar uma pessoa da comunidade para dar suporte ao apóstolo, né? Foi assim com Timóteo, foi assim com Epafrodito. E Epafrodito era um homem, e esses homens que geralmente eram designados, eles tinham uma incumbência de dar um suporte não só espiritual, mas um suporte mais financeiro, né, para que o apóstolo tivesse onde dormir, o que comer, né? E é interessante ver a história desse homem na Bíblia, porque Paulo fala a respeito dele lá em Filipenses 4,18 o seguinte: porém tenho todo o necessário, em tudo tenho abundância, estou cheio, tendo recebido de Epafrodito o que me mandastes, com um cheiro suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo, ele diz aqui nesse texto que Epafrodito supriu todas as necessidades da vida dele, né, durante a caminhada dele. E além do mais, né, Paulo, em Filipenses 2,30, fala que Epafrodito tinha chegado a quase morrer pela causa de Cristo. Né? Lá fala assim, Filipenses 2,30 fala, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Irmão, Epafrodito foi um homem que foi designado ali para dar um suporte financeiro, ministerial para Paulo. Mas ele se envolveu tanto na causa de Cristo, tanto na pregação do Evangelho, que Paulo diz que ele chegou a ficar adoecido e quase morrer, né, em causa de Cristo. E aí eu olho para mim, eu olho para minha vida, eu fico pensando, o que eu tenho dado para Deus? Se eu pudesse pedir para você agora fechar os seus olhos e refletir comigo, o que você tem dado para Deus, irmão?
O que de tempo você tem doado? Qual dom você tem dedicado à igreja? Sabe, muitas vezes nós vamos para a igreja só para receber, irmão, isso não é errado. Eu gosto de estar ali também recebendo, mas, meu irmão, a Bíblia fala que muito mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu queria te fazer um desafio. Nós vivemos um tempo onde o evangelho precisa ser pregado. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm se desviado do evangelho. E nós precisamos de pessoas que estejam consolidadas, pessoas que estejam aliançadas com a igreja, para que o trabalho continue, né? Pega, irmão, o arado, meu irmão, e não se desvia dele. Pega, irmão, aquele chamado que Deus te deu. Ai, Cris, mas eu não sei qual que é o chamado que Deus me deu. Não tem problema. Se disponibilize na obra. Se disponibilize na igreja. Eu tenho certeza que existe um lugar específico onde você pode ajudar. Irmão, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar você. Deus vai usar você na sua família, na sua casa, o teu testemunho de vida dentro da igreja, servindo aos irmãos, servindo a nossa liderança, sem dúvida nenhuma, vai trazer para você muitos frutos, assim como eu pude plantar e colher. Muitas sementes como eu pude plantar e colher. Então, irmãos, eu queria abençoar a sua vida, se esse testemunho trouxe algo para você, eu espero que seja uma vontade de servir mais no reino, uma vontade de se dedicar à igreja, se dedicar aos irmãos, se dedicar à busca do evangelho, à pregação, para que, irmãos, nós possamos ver a igreja de Cristo se expandir, né, nesse mundo, para que nós possamos ver os nossos vizinhos, os nossos amigos entregues ao Senhor Jesus. Por isso eu queria abençoar a sua vida. Eu peço para que você abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, eu abençoo, Deus, os meus irmãos, Pai, que estão aqui, Senhor, assistindo, Deus, essa palavra. Deus, que o Senhor coloque no coração deles, Senhor, uma fome e uma sede, Deus, por te buscar, Deus, por querer as coisas do teu reino. Deus, que o Senhor possa abençoar as suas casas, as suas famílias. Deus, em nome de Jesus, Deus, que possamos servir juntos, Deus, na causa do Senhor. Deus, que possamos servir juntos, Deus, dentro da igreja. Deus, que possamos juntos lutar, Deus, Pai, para pregar o teu evangelho. Deus, para levar a tua palavra. Deus, eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos, Deus, que estão assistindo agora, Deus tem um dom, Deus, Pai, tem algo, Deus, um talento especial, Deus, que Ele pode dedicar, Deus, para a tua obra. Por isso, Senhor, eu te peço, usa a vida dos meus irmãos, Pai, usa-os, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu te abençoo, eu te agradeço por ter ficado nesse tempo com a gente, e eu te convido, se você puder, estar presente com a gente nos cultos presenciais, será um prazer, mas se você continua não podendo, nós estaremos aqui, domingo após domingo, tentando abençoar a sua vida. Amém, irmão? Deus abençoe, em nome de Jesus. E chegamos ao final de mais um culto online, um culto poderoso, onde eu tenho certeza que a presença do Senhor envolveu o seu coração. Que bom que você estava aqui com a gente. E se você entregou a sua vida a Jesus, não se esqueça de acessar o nosso QR Code aqui na tela, preencher o formulário. Nós queremos entrar em contato com você e dar as boas-vindas à família de Deus. Se você precisa de oração ou gostaria de fazer parte de uma das nossas células, você também pode acessar aqui o nosso QR Code. E olha só, criançada, chegou o seu momento, é hora do Paz Kids Online. Uma ótima semana a todos, um bom domingo, que Deus te abençoe e até semana que vem. Olá, amigos! Que maravilhoso estar de novo com vocês. Muitas saudades. Eu sou o missionário Lucas e gosto muito de evangelizar nos ribeirinhos do rio Amazonas. Vamos repetir agora nosso ponto principal. Eu sou íntimo com Deus, então confio nele e sou obediente a ele. Mais uma vez, eu sou íntimo com Deus, então confio nele e sou obediente a ele. Agora, vamos preparar nossos corações para ter um momento de adoração com Deus. Obrigado, Jesus! Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus.
Jesus a chamou pra perto dele, colocou no colo e acolheu. Deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Os discípulos a repreenderam, mas Jesus os advertiu. Deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Pois delas é o reino dos céus. Pois delas é o reino dos céus. Quem não se torna como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Elas são cheias de esperança, refletem a virtude de Deus. Quem não se tornou como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Elas são cheias de esperança, refletem a virtude de Deus. Refletem a virtude de Deus. Refletem a virtude de Deus. Que maravilhoso poder levantar nossa voz e nosso coração para louvar a Deus. Agora, vamos ver como estão os meninos na Escola de Missões Planetária? Joshua vai continuar aprendendo hoje como usar a espada laser do Espírito. Pronto, de verdade. Eu já vi. No meu sonho, no meu pesadelo, eu já vi. Oxi! Bem, eu nunca te vi antes. Então, vou me apresentar. Eu sou o Vermeliner e tenho o poder da raiva. E esse aqui é o Parafuso. A gente é vilão. Vilão não se apresenta. Mas fala oi, Parafuso. Oi. Quem são vocês? Eu sou o Vermeliner. De novo, não. Se tu fosse esse teu mimimi, a gente tinha pegado a joia e ido embora. Vamos. A palavra de Deus nunca volta vazia. Obrigada, Jesus, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Minha nossa, vocês não conseguiram! Mas não é possível! Como é que vocês não conseguiram ganhar de um bando de crianças sem treinamento? Ah! Desculpas, é só desculpas que eu escuto de vocês! Chega! Eu não quero mais ouvir vocês! Vocês estão despedidos! Acho que não foi uma boa ideia mandar aqueles incompetentes até lá. Eu mesmo terei que trabalhar nisso. Mas qual é o seu plano, mestre? Eu preciso ir até aquela escola de missões. Conhecer esses jovenzinhos missionáriozinhos. Não, você não precisa fazer isso. Me manda. Não. Você fica aqui cuidando da nave enquanto eu vou lá cuidar desses missionáriozinhos. Dessa nave, eu cuidar. Ai. Você não quer que eu me arrependa, não é? Então vá arrumar as minhas coisas porque eu parto amanhã logo cedo. Sim, mestre. Bom dia, Almirante Arão. Olá, Joshua, tudo bem? É assim, ontem teve uns acontecimentos na nave que não foi tão legais. Entrava um cara chamado Parafuso e outro cara que tava com raiva, enfim. Aí, meu espada não deu certo, eu fiz assim e nada aconteceu. Aí eu queria saber se o senhor consegue me ajudar a saber mais como usar essa espada. Com certeza, Joshua, eu posso te ajudar. Mas primeiro vamos repetir esta verdade muito importante, ok? Tá bom. Eu sou íntimo com Deus. Eu sou íntimo com Deus. E então confio nele. Então confio nele. E sou obediente a ele. E sou obediente a ele. Muito bem. Você como está estudando os versículos da Bíblia, Joshua? Bom, eu tô lendo eles.
Ah, muito bem. Lendo muito bom, mas além de ler, tem que meditar na Bíblia. Você está fazendo isso? Meditar? Como assim? Ok. Eu vou te ensinar mais ou menos. Ler, você para, lê tudo. Só que meditar, você vai bem mais devagar. Então vamos tomar este versículo que temos aqui. Olha esse versículo. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Hebreus 11:8. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Pela fé. Hebreus 11:8. Hebreus 11:8. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela Ok? Então, se só estamos lendo, vamos chegar e dizer: Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Então, isso é rápido. Queremos tomar e fazer bem mais devagar. Ir pensando, meditando em cada palavra. Por exemplo, eu começo com Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Abraão, e você começa a pensar, Abraão significa pai de multidões. Começa a meditar e saber que Deus também quer que você seja pai de multidões. Então você continua. Abraão sendo chamado. Uau! Como foi chamado Abraão? Que de você tem um chamado de Deus na sua vida e você vai pensando, meditando, deixando que o Espírito Santo fale para você. Muito importante quando você leia, pedir Espírito Santo me fale. Amém? Então Abraão sendo chamado, obedeceu. Então você começa a pensar, como obedeço a Deus? Como obedeço a palavra? Como eu posso obedecer como Abraão? E deixa o Espírito Santo falar para sua vida. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Uau! Como eu posso obedecer pela fé? O que significa fé? Biblicamente, o que é a fé? E você vai meditando, pensando e deixando que Deus fale no seu espírito. Então, lembre, você lê, isso é rápido, capta o sentimento, o significado, mas meditar, você vai palavra por palavra, deixando que o Espírito Santo fale direto no seu coração. Ah, meditando assim é bem melhor do que só ler, né? Obrigado. Mais uma coisa, se quiser eu vou te passar a informação de uma pessoa que vai te ajudar a treinar com a espada do Espírito. Tá bom, então. Eu falo com ele depois da minha aula com a professora Esther, beleza? Até mais.
Professora Esther, não falei para ela, mas estou preparando um lugarzinho muito romântico. Estou em Paris. Para ela, mas não falei que estou apaixonado por ela. Não, ok? não fale isso pra mim. Então, gente, hoje a gente vai aprender sobre o Abraão. Eu? Mas por que a gente vai aprender sobre mim? Ah, eu acho que ela tá falando sobre o Abraão da Bíblia. Ah, meu xará! Isso, teu xará da Bíblia, o Abraão. Então, o Abraão foi considerado o amigo de Deus. Que top, né? Vocês são amigos de Deus? Sim! Muito bem, eu também sou amiga de Deus. E sabe, o Abraão conhecia tão bem a Deus que mesmo quando parecia que as coisas não iam bem, que Deus talvez não estava ainda cumprindo as suas promessas, mesmo assim o Abraão decidiu obedecer e acreditar em Deus. Vamos ver o vídeo? Abrão era casado com uma mulher chamada Sarai, e eles não tinham filhos. Um dia, Deus olhou do céu e viu Abrão. Deus viu que Abrão era um homem bom, que o amava, então ele falou: Abrão, sai da tua terra, dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão ouviu a Deus, creu no seu coração e obedeceu. Então arrumaram todas as suas coisas, pegaram todos os seus animais e servos e foram embora. Abrão estava com 75 anos. Quando chegaram em um lugar na terra de Canaã, Deus falou com ele: Abrão, levanta agora os teus olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra eu vou dar a você e a toda a sua descendência, e sua família vai ser tão grande como a areia da terra. E Abrão respondeu: Mas Senhor, eu não tenho filhos. Então o Senhor disse: Abrão, olha para os céus e tenta contar as estrelas. Assim será a sua descendência. E Abrão acreditou no Senhor. Passaram-se alguns anos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, que quer dizer mãe das nações. Abraão falou com Deus: Senhor, eu já tenho 100 anos. Como poderei ter um filho? E Deus disse: Sara, sua mulher, vai lhe dar um filho, e o seu nome será Isaque, e com ele farei uma aliança eterna. Abraão ficou muito feliz, pois ele sabia que Deus iria cumprir sua promessa. Uau, vocês podem ver que é a intimidade com Deus que gera a fé e a obediência, não é verdade? O mais íntimo que a gente for de Deus, o mais fácil é poder crer que Ele vai sempre fazer o que Ele promete. Uau! O Abraão realmente era um homem de fé. Será que ele teve um escudo da fé igual ao meu? Não sei, talvez ele tivesse. Então, Abraão, o que você achou do Abraão? Achei top. Almirante. Ai, ele não atende. Ai, gente. O Almirante. Almirante Arão. Almirante Arão, olha, Não, na verdade, eu preciso de uma coisa muito importante com o senhor. Olha, é que o alarme aqui tá tocando. Almirante, por favor. É que o alarme aqui tá tocando, mas ninguém... Eu posso até consertar, mas não tem ninguém protegendo as joias. O que eu faço? Não sei o que fazer. Professora Esther. Professora Esther.
pode chamar um aluno para vir e proteger. Não, mas ninguém sabe sobre as joias. Não tem jeito, professora. Temos que proteger mesmo. Ah, então eu vou chamar o Joshua. Ele vai me ajudar. Ai, Joshua, que bom que você chegou. Muito, muito obrigada. Eu vou lá consertar um negócio e já volto. Mas quanto tempo eu preciso ficar aqui? Olha, eu acho que uns 10 minutinhos. Vai ser rapidinho, tá? Mas olha, é muito importante você não se distrair. Não deixe ninguém entrar aqui mesmo. Ninguém, tá bom? Eu já volto. Falar na primeira pessoa, pra ele achar que a ideia é dele. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer e já tô parado aqui há 10 minutos, sem fazer nada. Nossa, já tô aqui 10 minutos. Eu queria fazer tanta coisa. Pra que ela foi me chamar justo agora? Agora não foi o melhor momento pra ela me chamar. Ela nem se importa com o que eu quero. Eu acho que ela valoriza mais os seus próprios pensamentos do que os nossos. Ela só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Eu acho que eu vou sair daqui já. Porque ela nem liga pra mim. Ela nem vai perceber. Se eu saísse, ela nem liga, eu acho que não ia perceber. Eu acho que esses pensamentos não são meus, não, porque hoje a gente aprendeu Hebreus 11:8. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Preciso ficar aqui, mesmo que eu não queira, porque preciso obedecer ao meu líder. Em nome de Jesus, pensamentos ruins, sai! Eu ouvi alguma coisa? Eu acho que não. Voltei, Joshua. Muito, muito obrigada. Você me ajudou demais. Mas o que eu fiz? Não sou nada por aqui. Ah, não. Essa informação é confidencial. Mas olha, muito, muito obrigada, viu? Valeu demais. Tá bom. Eu preciso ligar para o minimal. $1.599 mensagens? Tem gente pensando em fazer mal mesmo. Achei. Nossa, logo, logo eu preciso comprar aqueles celulares de teclado bem grande. Alô? Minimal? Mestre? Sim, quem poderia ser, minhoca mole? As coisas não saíram bem como eu planejei, mas eu já tenho um plano B. E qual é o seu plano B, mestre? Prepare os meteoros aí! Claro, claro. Como estão as coisas aí na nave? Tá tudo bem, tá bem, sim. Você tem certeza que as coisas estão bem aí na nave? Claro, claro. Bem, colocarei o meu plano B em execução com a sua ajuda agora. E logo conversaremos pessoalmente. Até lá, minhoca mole. Tchau, mestre. Uau, que princípio top que a gente estudou hoje! O Joshua aprendeu que além de ler a Bíblia, para ter sucesso, ele também precisa meditar na palavra de Deus. E o quanto mais a gente medita na palavra de Deus, orando e pedindo que o Espírito Santo fale conosco, mais íntimos nos tornamos a Ele. Assim, Ele nos dá a fé de Deus e nos ajuda a sempre obedecer. Repitam comigo. Eu sou íntimo com Deus e então confio nele e sou obediente a ele. E o versículo de hoje foi Hebreus 11:8. Repitam de novo comigo. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. O Abraão da Bíblia teve um encontro com Deus e começou a ter um relacionamento profundo com ele. Por isso, quando Deus pediu para ele sair da sua terra e ir a uma terra desconhecida, ele confiou e obedeceu. E Deus foi fiel e o abençoou demais. E nós também vamos sempre ser íntimos com Deus e sempre confiar nele e obedecer tudo o que ele tem para nós e o que ele nos diz. Amém?
Eu sei que você sabe meditar na palavra de Deus e que você é íntimo com o Espírito Santo e que você sempre age com fé e obediência. Bom, por hoje é só. Até a próxima. Amamos vocês!